mais uma vez, abençoa cada irmão, cada irmã, nessa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor possa abençoar todos nessa noite, amém? Nós vamos iniciar cantando o hino de número 276. Ó, quão cego eu andei. Mais. 276. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde os dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém, aleluias. Vamos louvar a Deus com o hino de número 205, 2 discípulos no caminho de Emaús.
205. 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deles se aproximou. Não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras diante de Deus e todo o povo. Aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, abençoou, partiu e deu. Eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluias, amém. Graças a Deus. Vamos cantar o hino 167. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar, enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Amém? (167) Aleluia. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para
âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor, eles iam navegando junto com o Redentor. De repente a tempestade contra o barco levantou, mas ali estava a âncora, que Jesus o Salvador. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Tenho visto os lindos barcos naufragando por aí, por faltar-lhes esta âncora que é tudo para mim. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Aleluias, graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos cantar mais um hino. Vamos cantar o hino de número 319. Sou peregrino na terra. 319, amém? Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo venha buscar. Aqui só há descrença, as lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. No céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar em Cristo, eu tenho já crido. Só pela fé viverei, pois Deus me tem prometido que no céu descansarei. Eu tenho permanente
quando no céu vi Jesus, de glória coroado, no trono divinal, por anjo sempre louvado, num coro celestial. No céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar. Aleluias, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos cantar esse corinho com as nossas cabeças inclinadas, enquanto recebemos o pregador dessa noite, amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio em poder vir à casa de Deus, te adorar, Jesus. Que privilégio nos assentarmos para ouvir a sua palavra. Senhor, isto é muito grande, isto é muito rico para nós, como seres mortais. Abra os nossos corações, Pai, para te ouvir, te receber, sair daqui melhores do que chegamos. Que haja cura, haja libertação, haja bênção do Espírito Santo, distribuída a cada um de nós segundo nossas necessidades. Pedimos com o perdão de nossos pecados, ajude-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus continue nos abençoando, irmãos. É bom estar aqui, ver cada um de vocês, o esforço que vocês fizeram para vir à casa de Deus. Deus os abençoe. Nós temos aqui um pedido de oração da irmã Dalva. Irmã Dalva, a senhora não tem um pano que não foi usado aí não, né? Um lenço que não foi usado, não tem não, né? Se tivesse, nós íamos orar sobre ele para o senhor levar. Ela disse: pastor Adalto, peço oração para o meu cunhado, irmão de meu esposo. Ele está internado na UTI do hospital de base, com estado grave. Ele foi atropelado por um carro sábado passado e ele continua sedado, ou seja, em coma. E eu tenho fé que ele vai sair dessa, em nome de Jesus. Deus é puro e verdadeiro. Obrigado, pastor, pela bênção. Deus abençoe. Mas vamos orar por ele. Como é que ele chama mesmo, irmã? Edilson Carlos Lima. Vamos orar. Ore como se fosse seu irmão, seu parente próximo, com o coração quebrantado. Ele foi acidentado. Isso não foi uma doença normal, um acidente de carro. Jesus Cristo, lá está no hospital, Senhor, aquela vida, aquela alma. O Senhor sabe melhor.
De cá nós oramos, Senhor, pedindo que a mão do Senhor toque nele ali onde está, naquele leito de hospital, que ele possa restabelecer sua saúde. O poder de Deus seja maior para vencer o poder da morte, Pai. Levantando ele com saúde, sem nenhuma lesão no seu físico. Salva, Senhor, também sua alma. Nós o encomendamos em tuas mãos, com fé em nossos corações, crendo na operação do Deus vivo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Deus cura. Deus cura. Ontem à tardezinha, já quase começando o culto, a irmã me ligou agradecendo pelas orações a favor do pastor Paulo Cardoso. Ele teve um tumor no cérebro e o tumor cresceu tão rápido que começou a forçar o cérebro dele e ele entrou em coma. Aí veio para o hospital aqui de Brasília, Sara, e os médicos chamaram a família e disseram: olha, ou vamos deixar ele morrer, ou vamos tentar uma cirurgia. Todos dois é perigoso. Aí a família permitiu abrir a cabeça dele. E a igreja orando, né? Nós orando, todos orando. Certo é que os médicos tiraram a metade do tumor com muita habilidade. Deus os ajudou, e a outra metade murchou, secou. E ele, ontem a irmã ligou: olha, quero agradecer pelas orações, porque ele está saindo de alta agora. Ontem, 18 horas, ele saiu do hospital de alta, curado, foi embora para casa, para Pires do Rio. Não precisou nem da quimioterapia, porque geralmente precisa fazer. Não fizeram. Pode fazer posteriormente, mas não fizeram. Mas Deus é grande, irmãos. Nosso Deus é grande. Ele é maior do que o câncer. Ele é maior do que a AIDS. Ele é maior do que o pecado. Ele é maior do que o diabo. Porque Ele é o Criador. Ele é maior do que a criatura. Ele é maior do que a criatura. Por mais que o diabo possa fazer conosco, é isso, é nos enfermar, nos machucar. Mas Jesus é maior do que a doença. Aleluia! Se nós acreditarmos mais, Ele fará mais por nós. Ele fará mais por nós. Nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se nós acreditarmos de coração em sua habilidade, Ele pode fazer por nós muito mais do que pensamos. Muito mais do que pensamos. Que Deus acrescente a nossa fé, amém? Então esses testemunhos nos ajudam, nos animam. Eu creio, irmã Dalva, que a irmã vai trazer também o testemunho da cura do seu cunhado, amém? Jesus é bom. Bom te ver, irmão, bom te ver. Só falta batizar, não é? Batizar. Irmã, mãe da irmã Sara, veio visitá-la. Deus abençoe. O irmão veio também? Não. Veio só. Bom ver vocês. Irmã Maria está aí, está de folga hoje. Está de folga. Deus abençoe. Deus abençoe todos os irmãos. Nesta noite nós vamos ouvir o pastor Edenir. Faz tempo que nós não ouvimos ele. Ele tem uma mensagem boa, vamos ouvi-lo. Nós estamos viajando nesta noite por causa do feriado prolongado. Temos vários irmãos viajando. O Valdinei com a família, o irmão Moisés com a família. Estão viajando, aproveitando o feriado prolongado. Mas nós estamos aqui, né, para ouvir a palavra e adorar a Deus. Vamos receber então o pregador, o pastor Edenir vai trazer uma palavra para nós. Somente crer, somente crer, tudo é possível
somente crer. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos. É bom estar na casa do Senhor, né? Aqui é onde sai o alimento para nossas almas. Nós temos que agradecer a Deus por isso. Comer feijão e arroz é muito fácil, mas as coisas celestiais não é muito fácil. Não se encontra em qualquer lugar. Somente aonde Deus preparou para entregar para nós. Então este é um privilégio que nós temos, graças a Deus. Eu fico alegre em saber que o pastor Paulo foi para casa. Isso é uma alegria tão grande. A gente fica pensando, irmão, Deus é bom demais. Deus é bom além dos limites. Às vezes a gente não sabe dar valor no que Deus está fazendo. Às vezes a gente acha que Deus tem que fazer o que a gente quer. Deus faz o que Ele quer. Se Ele achar que deve curar alguém, Ele cura. Se não, Ele não cura. Quem vai obrigar Deus a fazer uma coisa? E eu fico alegre com isso, porque sempre Deus tem nos ouvido. Graças a Deus, sempre Ele tem nos ouvido. Irmão, nossa leitura dessa noite é no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. E que Deus abençoe os nossos irmãos que está dando um passeiozinho, né, para descansar um pouco a cabeça. Isto é muito bom, graças a Deus. Mateus 28, 18. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus amado. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, mais uma vez diante do Senhor, ó Deus, para transmitir aquilo que o Senhor tem para os seus filhos nessa noite. Deus amado, abençoa, Senhor, esses irmãos que estão em viagem, Senhor. Abençoa cada um dos seus filhos, Senhor, por esse mundo por aí, Senhor. Deus amado, cobre com seu manto santo, meu Deus. Não deixa que o diabo venha tirar a paz dos seus corações, mas que eles voltem mais enriquecidos na fé. E assim, ó Deus, possamos estar preparados para que naquela hora que o Senhor nos fizer a chamada, nós estaremos prontos para ir. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoa a todos que estão nos ouvindo nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Assentai-vos. Deus vos abençoe. É bom estar diante do nosso Deus. Uma vez, eu fui chamado para fazer uma visita no hospital aqui em Taguatinga. Eu era pastor na região do Nordeste, e aí eu fui chamado para vir aqui fazer uma visita, porque tinha uma irmã que congregava comigo lá, que estava internada aqui com a menininha dela com anemia, pegou do pai e da mãe, parece que foi assim um super, não consigo explicar o jeito que me falou. E quando eu cheguei na portaria, o guarda não queria deixar a gente entrar. E ali foi um trabalho, e daí eu consegui ligar para a irmã que estava lá em cima, e a menina dela estava morrendo naquela hora. E ela começou a chorar e a médica viu. E aí pediu eu para passar o telefone para o guarda. Eu passei o telefone para o guarda, e ela falou para o guarda: deixa ele entrar, não é hora de visita, mas eu quero que ele entre. Se tem alguém que pode ser condenado, então sou eu, que ele entra.
Irmão, mas Deus nos abençoou tanto ali dentro, que até hoje a gente fica pensando, como Deus é bom desta maneira. Nós oramos pela irmãzinha, ela sarou, está curada hoje em nome de Jesus Cristo. E tinha uma mãe lá que tinha um garotinho de uns 5 anos, 6 anos, que parece que riscou o meio da canela dele e a carne estava virando para o lado de fora. E uma menininha que a barriguinha alcançava no joelho. E ali ela chegou perto da gente, você ora pelo meu filhinho? Falei, oro também, irmã. Você ora pelo meu filhinho? Oro também, irmã. E aí eu orei pela enfermaria toda. E elas pedindo. E o Deus dos céus estava conosco. Aleluia. E quando nós terminamos, passou no outro dia ligou dizendo que estava recebendo alta do hospital para ir embora. E depois as mulheres passaram o telefone delas para mim, que também morava na região do Nordeste, pedindo o batismo, porque Deus ouviu o nosso clamor. Vale a pena, irmão, você dobrar o seu joelho a favor de alguém. É a melhor coisa que tem, você parar de pedir tanto por você, mas pedir por alguém. É bom demais você saber uma pessoa sendo abençoada pelo aquilo que Deus está fazendo. Você pode ver, a família do pastor Paulo vai ser grato a essa igreja, vai ser grato à oração. Todos nós oramos e Deus ouviu dos céus e atendeu isso que nós estamos fazendo. É um para o outro. E o irmão Brana disse, você quer ver coisas melhores acontecer? É unirmos em fé. Qualquer coisa que tiver a acontecer, une com seu pastor, fica ao lado dele. Você vai ver, irmão, o que Deus pode fazer para te abençoar. Deus entra em cena qualquer hora que você chamar por Ele. Esta é a segurança do povo de Deus. Nós temos um socorro e esse é o nosso Deus. Mas voltando para a escritura que nós lemos, Jesus diz que todo o poder foi dado a Ele, nos céus e na terra. E depois Ele disse, vou e venho para vós, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então Ele vai estar conosco todos os dias, enquanto nós estivermos aqui na terra. E quando nós sairmos daqui, Ele vai estar conosco para sempre. Esse é o nosso privilégio, graças a Deus. Eu gostaria de ler alguns parágrafos na mensagem Há sempre presente água na rocha, é uma mensagem muito boa. Eu gosto sempre de estar lendo alguns parágrafos. Isso enriquece muito a igreja, graças a Deus. Privilégio nosso. Eu sempre falo para minha esposa, grandes coisas Deus fez para nós, ter nos enviado um profeta nesses últimos dias. Nem todos têm este privilégio. Pode ver que as igrejas gritam e falam de cura divina e falam tanta coisa, porém, nós temos a revelação da palavra. Eles têm a palavra, mas nós temos a revelação da palavra. É isso que importa na nossa vida, é a revelação da palavra, é ter Jesus. Jesus é a revelação da palavra. Então isso é importantíssimo para cada filho de Deus. Deus abençoe o pastor Adalto por esse privilégio que me deu, né? No parágrafo 146 da mensagem, há sempre presente água na rocha, Mombrana começa a mostrar. Você sabe, não me importa o quanto você clama e diga agora, ele não vai, o sol não vai brilhar. Não importa se alguém falar isso, o sol não vai brilhar mais nesse verão. Ele brilhará de qualquer maneira. Não é eu que dou a ordem, é Ele. Amém? Ele brilhará de qualquer maneira. Aleluia. E quando você diga, eu não vou deixar que venha o anoitecer, ele virá de qualquer maneira. Queira você ou não, ele virá de qualquer forma, porque estas coisas sobre a qual vivemos, chamada mundo, controlado pela lei de Deus,
Então estamos aqui debaixo da lei de Deus. Agora, irmão e irmã, eu quero perguntar-lhe algo. Então, se somos nascidos de novo do Espírito de Deus, Deus não tem pequenas partes fracas e grandes partes fortes. Ele é inteiramente Deus. Amém? Ele é inteiramente Deus. Ele ama morar em você. Não importa o tanto que você é fraquinho, o importante é que você deixou Ele entrar em você. Ele é inteiramente Deus. E se você tiver o bastante de Deus em si, mesmo que isto fosse simplesmente uma sombra, isso seria o poder suficiente para formar uma nova terra. Mesmo que fosse uma sombra desse poder de Deus em nós, era o suficiente para formar uma nova terra. Agora vê, irmão, o poder que Deus tem dado para essa igreja. Isto era o suficientemente grande para criar uma nova terra, formar uma nova terra. Isso é o poder suficiente para formar uma nova lua, um novo sistema. Isto é Deus, aleluia. Isto é força. E agora mesmo cada crente aqui tem vida eterna. Acredita nisso, igreja? Amém? Cada um de nós temos vida eterna. O Espírito de Deus em você é poder suficiente que levantará os mortos, que curará os enfermos, que é esse testemunho que nós ouvimos, que curará os enfermos, levanta os mortos e faz a sua obra no meio dos seus filhos. Aleluia. Porém, isto é controlado por uma lei. Aquele Espírito que está em você, vocês são filhos e filhas de Deus. Aquilo mesmo, aquele Espírito tem em si, te suscitará no dia da ressurreição. Não importa se você dorme hoje, mas durma em Cristo. Amém. E Ele vai te levantar no dia final. Esta é a vitória dos filhos de Deus, esperando no Senhor. Às vezes nós preocupamos com tanta coisa. Que jeito vai ser o milênio? Que jeito vai ser o arrebatamento? Irmão, nós deveríamos deixar tudo isto do lado de fora da nossa mente. Deixar por conta de Deus. Deus vai saber como é que vai ser. A terceira puxada, Deus sabe como é a terceira puxada. Deixa ela cumprir na nossa vida. O irmão Brana fala claramente, a terceira puxada vem em silêncio. Vem em silêncio, você está em jejum e oração, buscando, pedindo, meu Deus, ajuda. Então aí você é um portador da terceira puxada. E é justamente isto que nós precisamos. Aguardar a presença de Deus em determinadas coisas e deixar que Ele domina tudo. Amém. Coisa boa quando confiamos em Deus. Sua alma desceu. Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, quando Ele morreu, sua alma desceu ao inferno. E pegou os espíritos que estavam em prisão, as almas em prisão, que não se arrependeram no longo sofrimento dos dias de Noé. Agora vocês veem, quando Jesus morreu, Ele dividiu em 3, corpo, alma e espírito. Ele se dividiu em 3. O corpo foi para o sepulcro, porém antes dele morrer, ele encontrou o seu espírito, ele entregou o seu espírito na mão de Deus. O seu espírito foi para Deus, a sua alma foi para o inferno. O seu corpo foi para o sepulcro. E Jesus foi barrado da ressurreição até que as escrituras pudessem ser completadas. E ele não pôde voltar, porque ele tinha que ficar no sepulcro por 3 dias e noite. Mas quando as escrituras foi cumprida,
esta barra foram tirada, o seu espírito desceu para a sua alma para o seu corpo, e ele ressuscitou novamente. E apareceu para os seus discípulos, e mostrou para ele que era ele mesmo. E eu lembro, parece que foi domingo que o pastor Adalto falou, que ele ia no caminho de Emaús, junto com aqueles discípulos, mas com as mãos para trás. Vocês ouviram aquilo, igreja? É isso que o Romana fala, né? Ele ia junto com eles, apareceu para eles no caminho de Emaús, porém com as mãos para trás, não existe o sinal dos cravos na mão deles. Então nós estamos justamente chegando nessa hora de ter um pouco de sabedoria do alto. Aleluia! Por que ele fez aquilo? Porque ele sabia o que ia acontecer. E ali eles sentaram para comer, ele fez como que ia para mais na frente. E eles pediram a ele: fica conosco, Senhor. Já é tarde, vai escurecer. Não vá, Senhor, fica aqui. E eles não sabiam com quem falava. E aí Jesus ficou e deu graça no pão. E aí eles conheceram e ele desapareceu. Aleluia. Irmão Brana disse que o rapto vai ser desta maneira. Nós vamos desaparecer também. Amém. E ninguém vai saber que você sumiu. Some pessoa na sua rua que você nem sabe que sumiu. Passado muito tempo você pergunta, igual um dia desse mesmo, subiu um velhinho na minha rua. Passou uns 3 meses, eu lembrei dele. Cadê aquele senhor que nós chamamos de São Neném? Para onde ele está? Morreu. Falei, meu Deus, as coisas acontecem, a gente não fica sabendo. Mas Deus sabe de tudo. E Deus está com as mãos estendidas sobre você, meu irmão. Deus está com a mão estendida sobre você, irmã, para te ajudar, para te abençoar, para te proteger, para ajudar você a acabar de chegar. Deus quer te ver na glória. Aleluia. Porque ele disse que foi preparar lugar. Se não foi para você, então foi para quem? Para quem ele foi preparar lugar? Na face da terra, irmão, a única igreja que obedece mais a palavra é esse povinho que está aqui. Que os outros estão em torno de alguma coisa, porém nós estamos em torno da palavra de Deus. Não importa se passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus está aqui. Aleluia. Nós queremos estar aqui. Aonde está a palavra, eu quero estar. Você quer estar, nós queremos estar. Aleluia. E quando nós morremos, nossa alma irá sobre o altar de Deus, onde eu fui privilegiado a ver poucas semanas atrás. Como você sabe, numa visão, onde a Bíblia fala, nosso espírito irão para Deus, quem o deu. O nosso corpo retornará ao pó da terra, mas algum dia, onde as Escrituras é cumprida, nosso espírito serão libertado de Deus. Pegarão a alma o corpo, e o poder que nos ressuscitará está exatamente em nós agora, o Espírito Santo. O poder que vai te ressuscitar está em você, aí em você. Amém? E o poder de Deus está em nós. Aleluia. Nós estamos agora no poder da ressurreição. Estamos vivendo diante de Deus. E cada vez, irmão, que você acorda de noite, Deus te traz uma coisa para você meditar e orar. Você acorda à noite, uma vontade de orar por alguém. Ora por alguém, irmão. Ora por aquele que Deus te deu esse desejo. Às vezes você está dirigindo no trânsito, uma vontade de parar no cantinho e fazer uma oração. Para um pouquinho e faz a sua oração. Não tenha pressa de chegar. Deus não está com pressa. Deus quer te ver de acordo com a palavra dele. Aleluia. Mas às vezes nós temos pressas. Nós queremos chegar. Um dia desse alguém me falou: quando você for dirigir, pastor, vai saboreando a direção.
vai saboreando o trânsito, vai saboreando a natureza. E eu pensei comigo mesmo, o irmão sabe mesmo dirigir. E fiquei tão alegre com aquilo, e o resultado, acabei me adaptando nisto. Por quê? Porque, irmão, se a lei do trânsito é tanto, você supera aquilo, você está partindo para o suicídio. E um dia desse eu estava ouvindo alguém falando que o anjo do Senhor vai com você na velocidade da lei do trânsito. Você supera aquilo e fica perdido. Aí o irmão Brana fala assim, eu vinha em alta velocidade pela pista, mas que permite a lei. Eu pensei comigo, oh Deus, muito obrigado, Senhor. Quando você chega de noite, você vai deitar, você pensa com você, pelo menos no trânsito eu não falhei hoje. Você fica assim tão satisfeito, oh Senhor, pelo menos no trânsito eu não falhei hoje. Mas falha, nós temos demais. Falha nós temos demais. A única coisa que nós temos que fazer, irmão, é unir a nossa fé em oração. Senhor Deus, ajuda a mim, ajuda o meu irmão. Às vezes nós preocupamos muito somente com nós. Tudo de bom você pede para você. Venha a nós, sim. Vosso reino, nada. Mas nós temos que ter uma posição diante de Deus. Deus nos dá força para vencer. Ajuda o meu irmãozinho, ajuda a minha irmã. Amém. Um dia desse, eu acordei de noite e dei uma ligada na televisão para poder ver como é que estavam andando os noticiários por aí. Eu via a presidente um pouco meia triste, lamentando, e senti dentro de mim que deveria orar por ela. Vocês estão vendo, irmão, onde é que vai a coisa? Deveria orar por ela. E a Bíblia manda que nós ora por eles. É isto? Vocês já viram isso na Bíblia? A Bíblia manda que nós ora por eles. E eu fui orar por ela. Irmão, pedi a Deus com fé, fiquei com dó, porque está passando por uns momentos meio complicados. Se você sente de orar por ela, ora. Não é que eu estou falando que seja isso. Não, irmão, faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Nós devemos orar por todos. Agora Deus sabe quem Ele quer abençoar. Eu peço, mas se Ele vai abençoar, isto é Ele. Ele é o dono da bênção, é Ele que vai responder. Então cabe eu pedir, e Ele abençoa se Ele achar que deve abençoar. Mas pelo menos eu pedi. Amém? Vamos mais um pouquinho. Se não houver uma lei para isto, filhos e filhas de Deus criaria um novo aqui, fora, e viveria um novo mundo, e viveria uma vida particular neste mundo. Este poder, a sombra do poder que estava em Jesus, se cair em você, você pode criar uma nova terra, um novo mundo e morar nele. Amém. É o que o irmão Brando está falando aqui. É para você ver, irmão, o que é o poder de Deus. O poder que nós invocamos não é uma historinha furada, é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus, quando Ele move, o diabo encolhe, porque Ele não pode fazer frente ao nosso Deus. Quando Deus quer curar, o diabo não segura aquela pessoa debaixo da enfermidade. Quando Deus quer libertar, o diabo não segura aquela pessoa condenado por Ele, ou escravizado por Ele. E quando nós falamos o nome de Jesus Cristo, você vai orar por uma pessoa. Em nome, os anjos na glória ficam em posição de sentido. Você fala Jesus Cristo, aí eles aceitam, e a ordem direta, ser curado. Por quê? Porque você falou o nome de Jesus. Aí a Bíblia disse, naquele dia, muitos vai dizer, Senhor, em seu nome, expulsamos demônio. Olha, irmão, que nome poderoso. Não é nem filhos de Deus e beneficia das coisas de Deus. Em seu nome, Senhor, curamos os enfermos. Em seu nome ressuscitamos os mortos. Em seu nome fizemos maravilha. Em seu nome fizemos isso e aquilo. O que Deus vai falar? Afastai-vos de mim, malditos.
não vos conheço. Usou meu nome para ficar rico, mas não usou meu nome para salvar as pessoas. Você tem o poder em si para fazer isto. Se você estiver uma sombra do poder de Deus em você, tem poder para fazer isto. Deus é onipotente, vê? Que quero dizer? O poder que está em você fará você, e poderia falar o mundo, poderia falar um mundo e a existência e viver nele. Aleluia! Aí está você. Isso é o que é o poder na igreja. Agora, este é Jesus Cristo. É o poder na igreja. Se pode criar um mundo com esse poder, não pode curar o enfermo? Pode ou não, igreja? Então pode. Então pode. Nosso Deus pode todas as coisas. Aleluia. Isso é o poder que é a igreja agora. Porém, controlado por uma lei. E esta lei não é guardando um grupo de mandamentos, uma lei de fé. Jesus disse: todas as coisas são possíveis àqueles que crerem. E se você puder crer nisto, seja o que for que Deus conduzir sua alma a crer, isto é seu. Aleluia! Tem algum desejo nessa noite? Pede com fé dentro do seu coração, você receberá. Precisa de fé para vencer tal coisa? Pede, irmão, nosso Deus é poderoso para te dar. E Ele não pode negar, porque Ele é Pai. Pai nunca nega nada para o seu filho, a menos que seja uma coisa que vem trazer aborrecimento no amanhã. Aleluia. Cada lugar que a planta dos vossos pés puder se colocar, por fé, Deus te dará isto. Amém. Isto é seu. Você tem direito na vida eterna. Você tem direito na cura. Você tem direito na ressurreição. Você tem direito de amar a Deus e o seu irmão sobre todas as coisas. Nós temos este privilégio. Deus tem dado isso para nós. Está aqui nessa hora, igreja. Está aqui com nós. Esse poder está bem aqui. Irmão Brana disse: se um irmão fala para mim, eu estou vendo Jesus dentro da igreja, ele fala, eu não duvido disto. Isto é verdade. Ele pode ser visível a qualquer lugar que ele quiser. Amém? E eu posso ver Jesus aqui dentro agora. Vocês querem que eu mostre para vocês, igreja? Olha para o irmão de vocês. Ele é Jesus. É isto? Ele é Jesus. Ela é Jesus. Amém? Então este é Jesus aqui dentro da igreja. Você está sentado ao lado de Jesus. Você está tendo comunhão com Jesus. Você está sentindo Jesus a seu lado. Dá valor a esse Jesus que está do seu lado. Aleluia. Nós amamos este Jesus. Oh Jesus, fica conosco, Senhor. Não vá. Agora o hino diz, não vai ser antes de te mandar. Não vai. Não. Fica conosco, Jesus. Não vai nunca mais. Fica aqui. Fica conosco. Aleluia. Se você puder encontrar a chave para essa lei de fé, que abre isto a você, presta atenção nisso, igreja. Vou repetir. Se você puder encontrar a chave para esta lei, para essa lei de fé, que abre isto para você, quero dizer, aquele poder é controlado por, se você for um filho de Deus, você for uma filha de Deus, aquilo nunca te deixará. Aleluia. Aonde que você for, Ele está presente. No livro de Deuteronômio, a Bíblia fala que Deus põe um anjo ao lado daqueles que o obedecem.
para você não errar. Mas que coisa boa, senhor. Quando você vai errando, alguém fala, ó, isso aí é errado, não mexe com isso aí não. Para você não errar. Mas se você desobedecer, irmão, não será bom para você. E justamente o anjo que está ao seu redor é o anjo mais poderoso, é Jesus Cristo. Aleluia. E ele não está ao seu lado, ele está em você. Ele está dentro de você, no seu coração. Então ele não pode deixar você errar. E ele continua: fica contigo o tempo todo, porém a sua fé se afasta dele, mas ele continua ali. Aleluia. Quando você faz uma coisa errada, aquele espírito sai de você e vai lá para o muro. O Mombrana fala assim, ele sai de você e vai para lá, porque ele não fica no lugar que tem erro. Ele sai de você e vai para ali, você faz mais um erro sem consertar o primeiro, ele vai para mais longe, deu um pouquinho, você tem dificuldade de trazer de volta. Mas quando você erra imediato, corrige o erro e ele volta a morar em você. Deus ama morar nos seus filhos. Aleluia. E quando você é salvo, Deus te dá fé para se levantar da sujeira da terra. Sua fé supera as coisas do mundo. Como a sua fé naquele ato que Deus operou em você, para torná-lo um filho de Deus. Você parou sua mentira, você parou o seu furto, você parou a sua bebida, porque a sua fé te levantou acima disto. Aleluia. Você tem uma coisa melhor. Isto é seu, te pertence. Amém. Aleluia. Você parou as suas você parou a sua mentira. Você agora está na posição de ser usado por Deus. Aleluia. Amém. Se você não fizer, você não tem nenhuma fé. Pela fé sois salvo. Isto é através da graça. Pela fé sois salvo. Obra é o que você faz para Deus, mas graça é o que Ele tem para você. Amém. E Ele está sempre com as mãos estendidas para te ajudar nas horas difíceis. Quando você está chegando numa hora difícil, uma vez eu era cobrador de uma firma em Goiânia, e entrei ali para o Paraúna, entrei por dentro ali, pelaquela pedra tartaruga que tem lá, e fiz a volta para ir para Montevidéu. E a estrada de terra, estava chovendo muito, eu estava no Chevette. Quando eu fiz uma curva, eu não sabia, embaixo tinha uma cachoeira bem alta, e eu fiz a curva, e a estrada naquela curva, eles fizeram ela assim, caída para dentro. E aí o carro escorregou em cima daquela água, e lá vai eu lá para dentro da cachoeira. Irmão, e um pau do lado da cachoeira, e o carro chegou e encostou ali. Aí eu falei, meu Deus, como o Senhor é bom, hein? Não deixou cair lá embaixo, hein? Preparou um pau aqui para poder segurar o carro para mim. E eu desci do outro lado, devagarinho, nem mexendo no carro, poder escapar daquilo. Mas quando eu olhei, o carro estava uns 5 centímetros fora do pau. Eu encostei no pau e ele caiu. Não era o pau, era o anjo do Senhor que estava acampado ao meu lado. E ele viu que não era a hora de eu partir, ainda tinha que estar aqui com vocês hoje. Amém? Então Deus sabe tudo do seu presente e do seu futuro. Aleluia. Tanto quanto sua fé for libertada, isso é quanto poder você pode ter. Quando você quer muito poder, então você tem que orar mais. Você tem que jejuar mais. Hoje as pessoas já não jejuam mais, né? Eles acreditam, não, meu pastor está jejuando por mim. Oh, coisa boa, o pastor jejuar pela gente é bom demais, né? Não precisa jejuar. Meu pastor está orando por mim. Irmão, Deus quer ver isso individual. Amém. Aleluia. Deus quer ver você fazer isto. Deus te ama fazendo isto. Você puder orar, você puder se santificar diante de Deus. É isso que esperamos, aleluia. Por quem você habita o poderes
dos céus e da terra. Deus habita em você. E vocês são filhos e filhas de Deus. Amém. Aí está você. Porém, a sua fé, Jesus disse, de acordo com a sua fé, seja isto em você. Você não tem fé? Então você é fraquinho. Você tem mais fé? Você é mais forte. Você tem muita fé? Então você tem muita força. E a sua força é Jesus Cristo. Aleluia. De acordo com a sua fé, seja isso feito em você. Se você pode crer, todas as coisas são possíveis verdadeiramente, eu vos digo, se disserdes a esta montanha, mova-te, e não duvidares, mas creres naquilo que disseste, isto acontecerá. Me lembro uma vez, um determinado pastor disse que a mulher levantou de manhã e viu uma pedra ao lado da casa dela, uma montanha. E ela queria, que a montanha saísse dali, porque ela tinha lido na Bíblia que aquilo aconteceria. Quem sabe ela queria construir o curral para as suas vacas ali. E o resultado, e ela usou a fé dela, não a fé em Jesus Cristo. E ela falou, montanha, não quero você aqui mais não, porque está lá na Bíblia dizendo, se falar e não duvidar, você tem que mudar. A irmã Brana fala, aquilo ali tem que ser Deus. Só Deus pode entrar numa montanha e mudar ela de lugar. Então você tem que ter Deus. Para você criar um outro mundo, como isso nós estamos lendo agora, você tem que ter Deus. Amém? E aí, como foi no outro dia, ela levantou, olhou para a janela, a montanha estava lá. Ela falou, eu sabia que você não ia mudar. Porque ela não tinha fé, não tinha fé. Nós temos que ter fé, irmão, para fazer o impossível. Há tantos vizinhos nossos que estão esperando alguma coisa maior de nós. Se chega na nossa casa, nós estamos brigando, estamos discutindo, estamos fazendo coisas erradas. A nossa fé é tão fraquinha e eles não acreditam. E eles continuam bebendo, fumando, praticando coisas erradas por ali. Mas se ele chegar diante de você e ver você fiel à palavra de Deus, ele fala, aquilo ali é um crente. E ele sente que deve ouvir você falar. Por quê? Porque Cristo está em você. Aleluia. Então, que tipo de pessoa temos que ser? Tem fé nesse grande Cristo Redentor que vive em nós. Esta rocha ferida, que jamais deixa a igreja, aleluia, aonde você está, Ele está com você, Ele não te deixará, nunca vai nos abandonar, Deus não pode nos abandonar, porque a hora que Deus te abandonar, irmão, o diabo te esbagaça, o diabo não faz o mínimo de caso de você. Por que ele te respeita? Porque toda vez que ele chega, ele olha em você, ele vê Cristo em você. Ele fica 24 horas com você na mira do fuzil dele. E quando ele vai apertar o gatilho, ele vê que o Espírito Santo entra entre você e a mira da espingarda dele. E ele tem que folgar o dedo, porque ele não é louco de disparar no Espírito Santo de Deus. Então Deus está sempre te protegendo. Você está dormindo, o anjo do Senhor está ali. Você está andando, o anjo do Senhor está ali. Vai acontecer um acidente, o anjo do Senhor te protege. Irmão, você quer coisa melhor do que isto? Deus está com você toda hora. Deus não te abandona, porque você não pode ficar sem Ele. E Ele sabe, se Ele te abandonar um minuto, irmão, tudo que você adquiriu durante 40, 50 anos, vai para água abaixo em um minuto. Estou terminando. Há sempre presente da grande força da salvação e o poder que derramou do Calvário para a igreja, sempre presente do Deus vivo. Ele está sempre com você, aleluia. Você não está só. Não estou só, aleluia. Grande corrente, rocha ferida que vai conosco em nossa jornada. Israel perdeu a sua fé. Eles saíram do caminho
Eles começaram a concupiscência, eles começaram a concupiscência pela luxuaria da carne. Se eles tivessem ficado com a fé, o crente que Deus estava levando para a terra, lá nada existiria escondido deles. Ele já tinha aberto mares, ele tinha ferido grandes pragas sobre os seus inimigos, ele tinha crucificado os seus inimigos, era dele, e tinha andado por sobre a terra. Mesmo assim não podia ter fé para ir na promessa. Deus tinha uma promessa. Josué e Calebe tiveram aquela fé, a sua fé de Josué e Calebe. Josué e Calebe tiveram aquela fé. Eles disseram: nós somos mais do que capazes de conquistar qualquer coisa, vê diante de nós, aleluia. Este é o problema com a igreja. Nós podemos conquistar toda a enfermidade, nós temos o poder em nós, nós somos filhos e filhas de Deus, nada pode se colocar diante de nós. A única coisa, ele deseja encontrar alguém que creia nisto, que creia que Deus já tem feito por você. Você não é curado nessa noite. Você já foi curado há 2000 anos atrás. Aleluia. Você não é salvo essa noite. Você foi salvo antes da fundação do mundo. E agora o que você está esperando? Deus está simplesmente aguardando você dar um passo para a boa consciência da sua fé. Mas Ele já te tem salvo. Aleluia. E o que mais esperamos, igreja? A volta do Senhor. E para isto devemos estar preparados. Vamos pedir a Deus que nos dê essa vitória. É hora de levantarmos a cabeça. Se você anda com a cabeça abaixada, você está triste. E o diabo acha bom. Levanta a sua cabeça e mostra que Deus é vitorioso através de você. Não dá lugar à enfermidade não, igreja. Não dá lugar não. Quando a enfermidade bater na sua porta, você fala: Satanás, junta a sua mochila e pega a estrada. Você bateu em porta errada. Aqui dentro já tem o morador. Aqui tem o Espírito Santo. Aleluia. O diabo não pode dominar. O lar de filho de Deus, o diabo não entra. Porque tem a palavra de Deus lá dentro. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse grande privilégio que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de poder abrir a sua palavra e ler o que está dentro, Senhor. Deus amado, sei que meus irmãos foram abençoados, Senhor. Meu Deus, ensina, ó Pai, cada um de nós mais e mais do Senhor, ó Deus. Nós precisamos do Senhor a cada momento, Senhor. Este mundo está fede do Senhor. Treva por todos os lados, ó Deus. O diabo dominou a nação, ó Pai, mas o diabo não dominou os nossos corações, ó Deus, porque nós temos o Senhor dentro de nós. Deus amado, fortalece a fé de cada um dos seus filhos que está me ouvindo, ó Pai. Enche com o Espírito Santo da cura, da saúde, da libertação, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus os abençoe. Obrigado, pastor Adalto. Deus te recompensa. Amém, irmãos. Vamos dizer: Deus continue abençoando o pastor Edenir. Amém? Palavra de ânimo, né? Você nunca deve desanimar diante das circunstâncias. Sempre erguer a cabeça e dizer: meu Deus é maior. Meu Deus é maior. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam nesta noite através de nossa página na internet. A irmã Roseta Graziani, em Palermo, na Itália. Irmão Arler, irmã Daniela, no Pedregal, Goiás. Irmão Regimilton, em Valparaíso, Goiás. Irmã Augustinha, no Jardim Gá, Goiás.
irmão Marcelo Mesquita e família no Vale do Paraíso, Goiás, irmão José Pereira e irmã Jaria em São Paulo, capital, a irmã Anésia no Gama, irmão Anésio, né, no Gama, DF, o irmão Magno e família no Céu Azul, Goiás, e o irmão Pacheco e família no Recife, no Pernambuco. Olha, amanhã cedo teremos a escola lá no Pedregal, às 8 horas da manhã. Se você puder ir, vá. Vamos ser ricamente abençoados. Amanhã às 8 horas da manhã. E se você não puder, leve a internet para onde você estiver, assista. Não fique vazio de Deus. Domingo é um dia muito especial para os filhos de Deus. Essa tradição vem lá do Velho Testamento. Os filhos de Deus se reuniam no primeiro dia da semana para adorar a Deus. Vamos ficar de pé. Não esqueça também do nosso programa pela Rádio Redentor, AM 1110, de domingo a sexta ao meio-dia. De domingo a sexta, sábado é 7 horas da manhã. Mas você que tem internet, ele é transmitido pela nossa página da internet. Todos os dias ao meio-dia, o programa Fé para Vencer. Assista, é um culto em sua casa, do meio-dia a 1h da tarde. É um programa sadio, um programa de fé, que muito te abençoará. Irmão Gauchinho, vem orar para nós ir embora, agradecer a Deus por esse culto. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu e a oportunidade dessa vez, um privilégio de ainda, Senhor, estar ouvindo, ministrando a Tua Palavra, guardando em nosso coração. Pai Celestial, tudo que ouvimos, Senhor, é relato Teu e nós queremos ser um véu e o Senhor está em cada um de nós cremos nisso. Todas as coisas são superadas, não há nada que possa com Teu poder, com a Tua graça, Senhor, a Tua presença faz-nos cada dia melhor. Cada dia nossa fé é aumentada. Tudo é por fé. Sem fé é impossível Te agradar. Portanto, nós ouvimos sobre a fé. Cremos piamente. Ó Pai, cada família, amanhã, depois, enquanto estivermos aqui, nos ajude em tudo. Nós Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Abraço um ao outro e amanhã estejamos lá no Pedregal, o dia todo, né? Um culto abençoado, de manhã, à tarde, à noite. Deus os guarde. Deus te abençoe. Para o céu e vejo o que Deus criou. De dia vejo o sol, de noite vejo a lua, as estrelas distantes emitindo luz. Penso eu, é preciso mesmo crer em Deus que tudo isso fez. E eu sei, tudo tem uma razão de existir. Quando eu olho para o rio
vejo tanta imensidão, aquelas grandes vagas quebrando lá na praia, trazendo ternura ao meu coração. Eu bem sei, o meu Deus resposta tem pra quem vier lhe perguntar o porquê existir um mundo assim, tão lindo, enfim.